ancilostomíase, ou ancilostomose, ou amarelão, ou necatoríase são doenças parasitárias infecciosas intestinais parecidíssimas, que são causadas pelos vermes Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. No Brasil, é mais comum a infecção pelo Necator americanus, já que ele predomina nas regiões mais quentes, de 30 a 35 graus, e nas regiões mais frias são o Ancylostoma duodenale, que se prefere as regiões entre 23 e 30 graus, por exemplo, a Índia, a China, a zona do Mediterrâneo e o Japão. Por esse motivo que a ancilostomíase causada pelo Necator americanus é mais comum entre os brasileiros. A umidade do solo parece ser um dos principais requisitos para o bom desenvolvimento larvário. Esses vermes são vermes pequenos, de corpo cilíndrico e afilado ligeiramente nas extremidades. Os machos medem cerca de 7 a 9 milímetros, enquanto as fêmeas têm de 9 a 11 milímetros. Os ancilostomídeos possuem ganchos na cavidade da boca, com a presença de lâminas cortantes, as quais lesam as paredes do intestino, provocando a liberação de sangue, que usam como alimento. Os machos possuem uma bolsa copuladora localizada na parte posterior, e a temperatura de reprodução e a ação do Ancylostoma duodenale varia de 20 a 30 graus Celsius e o Necator americano situa-se entre 30 e 35 graus Celsius. A duração de vida dos ancilostomídeos é de 1 a 2 anos, quando eles morrem ou são eliminados pelo homem. A transmissão da doença é uma transmissão ativa e ela ocorre assim. Os ovos são eliminados com as fezes e são depositados no solo, que é automaticamente contaminado. Esses ovos se rompem e liberam larvas que, com o passar dos dias, mais ou menos 8 dias, crescem e transformam-se em larvas infectantes. A infecção do homem ocorre pela penetração das larvas através da pele da região dos tornozelos e pés. Ao chegarem no intestino delgado, fixam-se na parede intestinal, sugando o sangue do hospedeiro, onde se desenvolve atingindo a forma adulta. Alguns sinais e sintomas que a doença pode trazer, de 3 a 4 semanas, dor localizada no hipocôndrio direito, diarreia intensa, náuseas, vômitos, febre moderada, mal-estar epigástrico com dor típica de úlcera, anemia causada pela absorção do sangue pelo verme, disfagia, anorexia em alguns casos, emagrecimento, vontade de comer terra ou barro e alteração no hábito alimentar. Em alguns casos, depois de meses, se manifestam dores epigástricas, polifagia e geofagia, abdômen distendido, palidez das mucosas, palidez da pele, anemia de longa duração, coração aumentando de tamanho, taquicardíaco, distúrbios auditivos, apatia, astenia profunda, lassidão, depressão mental em alguns casos, e depois de muito tempo, os casos mais graves mostram como sinais a enterorragia, que é a hemorragia do intestino, a desnutrição acentuada e o grau de anemia avançado, que pode causar taquicardia, sintomas de insuficiência cardíaca, crescimento e desenvolvimento deficitários. O tratamento é feito através de medicamentos que mantêm o verme e destruam os seus ovos. E, ao mesmo tempo, por conta da anemia que é causada, também tem que ser feito um tratamento de anemia através da orientação dietética e suplementação oral de ferro. Algumas complicações que a ancilostomíase pode ter na hora do tratamento
Por exemplo, a anemia ancilostomótica, que é uma carência de ferro muito grande, que tem que ter um tratamento diferenciado. As úlceras, gangrenas jejunais e necrose, que são feridas causadas pelo verme, e o quadro de desnutrição prolongado, que também é característico de pessoas que têm má nutrição e que são vítimas dessa doença. Em alguns casos, as pessoas que sofrem dessa infecção, elas podem ficar como sequelas, cicatrizes permanentes no local da penetração das larvas infectantes. São casos raros, mas isso pode acontecer. De modo geral, algumas regras básicas ou dicas mesmo para a não contaminação com vermes, não só da ancilostomíase, mas de todas as outras, são regras de saneamento básico. Lavar as mãos, não construir fossas próximas à fonte de água, não usar fezes como adubo, lavar sempre os vegetais em água potável ou fervida, deixar os vegetais crus que serão utilizados em salada durante 15 minutos em água em água com vinagre, proteger os alimentos de mosca, lavar as mãos depois de ir no banheiro, ter uma alimentação saudável e correta conforme as necessidades da idade, ter cuidados básicos de higiene, usar instalações sanitárias adequadas, lavar bem as roupas íntimas e de cama, não andar descalço, dentre outras coisas que são básicas, mas que previnem não só a ancilostomias, mas outras doenças que são causadas por vermes. A primeira descrição científica da ancilostomíase é atribuída a Dubini, que em 1843, a partir do material de necrópsia feito em uma mulher, obteve uma espécie a qual denominou Ancilostoma duodenale. Em 1878, Grassi e Parona demonstraram que o diagnóstico da infecção poderia ser feito pela recuperação de ovos nas fezes eliminadas pelos pacientes. E, finalmente, em 1897, Loss estudou em cães o trajeto migratório do Ancilostoma caninum, desde a invasão da pele até o intestino delgado, elucidando de maneira completa todos os estágios larvários. Os estudos subsequentes envolvendo ancilostomídeos basearam-se nessas experiências que foram fundamentais.